Pessoal, no vídeo passado eu falei sobre o carrinho de pipoca, mas infelizmente não é uma opção. Por quê, Beluga? Na época que eu fui verificar essa possibilidade, a funcionária da prefeitura informou que existe uma fila de 5 anos e há 3 a prefeitura não atualiza esse cadastro. Portanto, eu nem poderia preencher o formulário. É que para, tipo assim, para alguém entrar, outro tem que desocupar, né? E eu cheguei a argumentar, né: "Mas moça, lá perto de casa tem umas esquinas vazias, incluindo perto da escola, por que eu não poderia ficar lá?" E ela disse que esses lugares são demarcados pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e que não é todo lugar que é permitido, e há um número limite de zonas, por zonas da cidade. E se eu colocar, minha carrocinha lá, mesmo assim, né, o que que acontece? Eu perguntei. Se a ronda da fiscalização pegar ou alguém denunciar, a sua mercadoria, incluindo a carrocinha, serão apreendidas. Então, eh, até para vender pipoca é complicado. Então, lógico, numa cidade grande, talvez isso passe desapercebido, porque a prefeitura perde o controle, né? Quanto maior a cidade, menor o controle que tem sobre esses pormenores. Num Rio de Janeiro, numa São Paulo, por exemplo, acho que fica mais fácil fazer esse tipo de coisa, mas numa cidade menor, eh, essas atividades não passam, desapercebido. Então, foi nesse momento que eu pensei: "E a revolução, né? A revolução lá do Load, do Santinelli, do Cauê Moura, poderia ser uma saída então?" Nesse momento, então, eu já fiquei um pouco mais animado, já imaginei a mudança, né, eu colocando um quadro do Ian Neves na parede, comprando uma camisa vermelha, um boné roxo, com um símbolo da Soberana, uma faixa para colocar na testa escrito "Revolução", e aí eu já mandando a mensagem pro WhatsApp do Ianzão: "Ó, partiu Che Guevara, o azul já é meu. Se quiserem briguem pelo cinza", né. "Como assim, Beluga?" É porque eu iria lá na casa do Nando Moura, dar um tapa no pé do ouvido direito dele e tomaria o Mustang azul. O cinza, quiser o pessoal briga lá, o azul já é meu. Já tinha até visualizado tudo na minha cabeça. E uma vez de posse do Mustang azul, eu até iria à casa do Cauê Moura para dar um tapa no pé do ouvido esquerdo. Aliás, tapa não, né, iria seguir a recomendação do Ô, Load. eu tô nem aí, eu perco meu réu primário, mordo a orelha desse cara até tirar um A gente teco. trabalha Daí eu venderia o Camaro e o Mustang e ficaria sossegado aí durante uma pá de tempo. Olha que revolução da hora. Mas aí o Pedim, também conhecido como Pedro, inscrito lá do canal do Jones Manuel, estragou o meu rolê. E o que é pior, a meu pedido, é que há um tempo atrás eu o convidei para assistir o vídeo Resposta ao Jones Manuel em uma pergunta sobre corrupção, e ele veio, fez a gentileza de assistir e ainda fez um comentário da hora, né, por lá no vídeo, que gerou, inclusive, um vídeo resposta. Aliás, é o tipo de coisa que eu gostaria que acontecesse várias e várias vezes por aqui, porque essas trocas são muito enriquecedoras. Tá, Beluga, mas por que, que o Pedinho estragou seu rolê? É que ele virou. Eu fui lá, falei, pô, Pedinho, seus comentários estão fazendo falta. Ele veio gentilmente novamente fez um comentário. Não, Beluga, ó, você entendeu errado. É para ir atrás dos donos dos meios de produção. Cauê, Nando, tem nada a ver com isso aí não. Aí, porra, já fiquei triste, né? Porque o Mustang e o Camaro já saíram da jogada. Mas aí não demorou muito e o nome dele me veio à lembrança. Quem? 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 Ele. É ele mesmo. Renato Cariri. Ele tem uma fábrica. Logo, inclusive foi lá, ele foi citado lá no meu papo com o Pedro. Ele tem uma fábrica, logo ele é dono do meio de produção. Tá certo que o homem é grande, eu vou precisar dar 2 tapas, um em cada pé do ouvido. Mas no final a gente leva
o Porsche verde-limão. Veja bem, não é um Porsche, é um Porsche verde-limão. Né, não sei se você entendeu, não é poderia ser só um Porsche, mas não é só um Porsche, é um Porsche verde-limão. E uma vez na minha mão, eu ainda acrescentaria um giroflex e luzinhas pisca-pisca de Natal, que é para ter certeza que a minha presença não passaria despercebida. Mas aí o Pedinho não ele tá decidido a estragar o meu rolê. E aí ele vem e acrescenta: "Não, Beluga, você não entendeu, a revolução comunista advoga a tomada dos meios de produção e não o fruto do trabalho desses caras". Eu falei: "Pedrinho, você tá me confundindo meus 83 de QI, é pra tomar o quê, afinal de contas?". "O meio de produção, Beluga, a fábrica". "Porra, Pedrinho, a fábrica é grande demais, velho, não dá pra levar ela, não tem nem rodinha naquela porra. Mas não é pra você levar, é pra passar o controle dos meios de produção para os trabalhadores que lá trabalham, incluindo o Cairi, que passará a ser mais um dos empregados da fábrica, onde o lucro será distribuído para todos os ali envolvidos com o trabalho nela". "Tá, mas e eu?". Porra. Porque o meu é meu. Ninguém me deu. Ué, e o dele? "Eu vou trabalhar lá também?". "Bom, se você tiver qualificado e tiver vaga". "Ô, Pedro, meu bom, eu eu não sei se eu quero mais fazer essa revolução aí não. Não não sei não". Porque, veja bem, eu não sei se você reparou, mas o Cariani é grandão. Para derrubar ele, vai ter que ser 2 tapas bem dados. Porque se eu não derrubar aquele cara, um tapa daquele braço que ele tem, acho que arranca a minha cabeça do lugar. E, para no final das contas, eu vou ganhar o quê? Pra quê no final das contas? E você, mais esperto do que eu, já notou o que eu tô querendo dizer com essa conversa, não é não? As pessoas fazem o que fazem com base em seus próprios interesses. Esses dias eu estava lendo o livro História do Pensamento Econômico, uma abordagem introdutória, do autor Carlos Roberto Vieira Araújo, editora Atlas. E lá no capítulo 3, página 30, o que é que o Dandan disse? Abre aspas. "Não é da bondade do açougueiro ou do padeiro que podemos esperar nosso jantar, mas do seu interesse. Nós nos dirigimos não ao seu espírito humanitário, mas ao seu interesse e nunca lhes falamos de nossas necessidades e sim de suas vantagens". Fecha aspas. O que é que diabos o Dandan está dizendo? Todo ser humano é levado a agir pelo desejo de uma recompensa e que este impulso seria inato, ou seja, aquilo que a Ritinha não gosta, né, a natureza humana. Vejam vocês que não faz muito tempo eu fiz um vídeo, citando o professor Daniel Luiz Cidade Gonçalves, do canal Iluminismo Pós-Moderno. E o que foi que ele respondeu indiretamente ao não ser respondido pelo Henri Bugalho? Vídeo dele chamado Robô do Elon Musk vai destruir a humanidade. Em momento algum, pelo título, pela capa, você vê que esse vídeo é uma resposta a mim, mas ele fala 5 minutos do robô do Elon Musk e depois começa a me responder. O que faz todo sentido, levando em consideração que o meu canal é pequeno, muita gente não ficou nem entendendo nada porque não conhece meu canal, e ele realmente, o vídeo ia flopar se ele não fizesse alguma artimanha. Ele também não me mencionou, o que tá corretíssimo, porque ele não teria por que dar palco a alguém que tá criticando, ironizando e antagonizando o conteúdo dele, né? Então, assim, perfeitamente normal, nenhuma censura, nenhuma crítica, nenhuma mágoa em relação a isso. Então, o que é que ele está dizendo? Olha, o que importa não é o que você está dizendo ou o debate em si, mas sim se eu vou lucrar com o capital midiático que você tem a oferecer. E olha que o cara é marxista, hein? Defende a revolução para a implantação do comunismo e tarará. A partir de quê? De um modo de pensar tipicamente capitalista. Esse tipo de questão você não vai ver o professor Daniel, ou a Ritinha, ou o Schumberto, ou o Santinelli, ou o Ian Neves, ou a camarada Luna, ou quem sabe o Tecnologia e Classe, o Teclas. Muito menos o Jones Manuel, né, Pedro? Pedinho é inscrito dele lá, que é um dos maiores representantes dessa contradição, falando sobre isso. Isso que, Beluga? Há em nós um desejo por recompensa, seja para sobreviver, ou, uma vez que sua sobrevivência esteja garantida, para atender outros tipos de desejos. Pode ser desejo por poder, mais dinheiro, popularidade, marketing pessoal, enfim, tem uma série de coisas que as pessoas podem desejar aí no íntimo delas e nem eu ou você saberemos. Certa vez o professor Clóvis fez uma reflexão sobre os motivos pelos quais uma pessoa vai a uma passeata, por exemplo.
Mobilizações, manifestações de rua, tema de atualidade. E vão todos uniformizados em amarelo, com palavras de ordem, com buzinas, fazendo uma reunião que não acontece sempre. Ao comparecer, temos todos a impressão de estarmos lutando por uma causa maior e que vai além dos nossos interesses particulares, comezinhos das nossas inclinações apetitosas mais pessoais. E aí, então, a motivação sendo nobre justifica um domingo à tarde, mesmo que esteja chovendo. Mas valeria a pena pensar. Será que a frequência a uma mobilização, uma manifestação popular, não atende a certos interesses particulares, egoístas, pessoais, próprios de cada um? O que será que de fato motiva as pessoas? Será que essa união de interesses em torno de uma causa única não seria o resultado de um trabalho propriamente político de rentabilização de uma manifestação? Será que as pessoas que acodem à rua, todas elas querem de fato a mesma coisa? Comparecer a uma manifestação desse tipo é galvanear para si um certo material identitário. Né? Ter algo a dizer sobre si mesmo, apresentar-se como consciente e preocupado com a sociedade, apresentar-se como não alienado. E, portanto, veja só, há um ganho pessoal imenso na hora de construir a própria identidade, tendo pago esse pedágio de algumas horas de desconforto debaixo da chuva. Aí também há a possibilidade de socializar, encontrar pessoas, passar um bom momento. Afinal de contas, o ambiente é de alegria, tem música. E aí, então, no tédio de um domingo à tarde, isso pode compensar muitas das mazelas da existência do dia a dia. É claro, é fundamental perceber que cada um sai de casa com uma motivação. Há até quem queira estrear uma buzina que acabou de comprar. Há quem queira acompanhar quem realmente quer ir. E há, evidentemente, aqueles que vão por não ter absolutamente nada o que fazer. Isso não significa que não queiramos todos uma sociedade melhor, mas valeria a pena baixar a bola, colocar os pés no chão e perceber que para qualquer manifestação sempre haverá uma preocupação com o destino comum de todos, mas sempre haverá um ganho pessoal a investigar. Por essas e por outras, inscreva-se no canal da Casa do Saber. E aí, vejam vocês que até a vuvuzela pode ser um motivo. E o que motiva as pessoas a desejarem o comunismo? Por que elas iriam querer viver no comunismo? Por que o Luiz Diverso não fala, por exemplo, sobre o vídeo do comunistão? Por que ele não leva essa questão lá para o pessoal do canal dele que gosta tanto dessa ideia do comunismo? Por quê? Por quê? Percebam que quando você para pensar sobre o assunto, o negócio começa a ficar embaçado. Não é mais dois palitos. O Ian Neves, num vídeo até recente, teve a pachorra de dizer que eles estão do lado certo, como se o mundo pudesse ser dividido entre certo e errado. Você leva esse menino para assistir uma aula do Clóvis sobre ética, ele vai até perder o rumo de casa. E menino aqui não é para desdenhar pura e simplesmente, mas sim para destacar que é um pensamento ingênuo, infantil, sem maiores ponderações, que pode até ser útil como discurso panfletário para movimentar canal de YouTube, mas não se sustenta em 15 minutos de debate frente a uma aula da história do pensamento humano. Antes, pudéssemos dividir o mundo entre os certinhos e os erradinhos. Né? Seria como resgatar aqueles discursos da Segunda Guerra Mundial, onde você poderia facilmente dizer, olha, a Alemanha do bigodinho é visivelmente o lado mal da história. Mas olha, hoje em dia não é tão simples assim. O ser humano, aliás, nem naquela época, o ser humano sempre foi enroscado. Ao mesmo tempo que ele é capaz de proteger um dos seus para que ele tenha a oportunidade de colar o osso do fêmur, como exemplificou a Ritinha em seu vídeo, esse mesmo indivíduo pode esmagar o crânio de outro para lutar por um recurso escasso. Ah, mas hoje não é mais assim, nós evoluímos. Meu amigo, abra a sua janela. Nós atualizamos as armas e o teatro social, mas continuamos esmagando crânios por aí. Tá, mas se é assim, por que a sociedade não desmorona? Ou seja, como explicar a coesão social num mundo onde todos buscam os próprios interesses? Isso foi uma das coisas que o Dandan tentou responder na sua obra A Riqueza das Nações. Na forma de pensar do Dandan, a competição e o egoísmo levariam ao equilíbrio natural das relações, nas relações de mercado, provocada pelo próprio confronto entre as pessoas nesse mesmo mercado. E percebam que, inclusive, o autor desse livro que eu citei, ele destaca que o Dandan não defende a não intervenção estatal, e sim a não intervenção do Estado
nas leis do mercado, que seriam coisas diferentes. Ou seja, o Estado tem seu papel, mas esse papel não é sobre a economia, ou seja, deixa o pau torar. O problema é que a engenhosidade humana para esmagar o crânio alheio não tem limites, e talvez o Dandan não tenha levado isso em consideração para além do que ele escreveu lá na obra dele. E se o cara precisar quebrar a indústria do coleguinha, porque ele de repente pode praticar preços abaixo dos custos por X tempo, ele vai quebrar. A competição pelo recurso é como nós vimos lá na cena do filme. A poça é pequena, então a gente vai racionar, não é assim? Não, a gente vai eliminar o coleguinha para sobrar mais. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Mas você não está entendendo, Beluga. No comunismo vai ser diferente. Quem garante? Quais experiências você tem para sustentar essa afirmação? Qual portal mágico que se abre ou se abrirá para transformar as pessoas no tal comunismo e eliminando assim essa natureza que deseja a recompensa, que vai atrás dessa competição, essa coisa acirrada. A China, por exemplo, funciona em termos de mercado internacional como qualquer outro país capitalista. Ela vai para torar mesmo. Se ela tiver que quebrar o coleguinha, ela quebra. Mas o Pedro Daher fez vídeo lá dizendo que a China ajuda países africanos. Sim, mas visando seus interesses geopolíticos. Já que a Europa e os Estados Unidos não fazem, a China vai e faz. Isso na disputa pelo poder faz a diferença. Cria alianças, blocos geopolíticos, econômicos e por aí vai. Não, mas eu acredito que os chineses fazem isso porque eles são bonzinhos, são diferentes. Vá lá visitar a China. Se não pode, visite os canais de brasileiros que vivem na China e veja que os chineses são como você, cara, feito de carne e osso e tem desejos. O mercado interno é incentivado a consumir tanto quanto qualquer outro mercado. Pergunte lá o canal do Felipe Durante se os chineses vivem à base de trocas. É uma sociedade moderna, cara, consumista, que compra, 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 compra. E se não comprar, quebra as indústrias. Eles também não têm resposta para esses problemas. Tem que incentivar o consumismo, porque se parar a indústria, se para de comprar, para a indústria, se o cara não tem onde trabalhar, se para a indústria, o cara não tem onde trabalhar, e aí o bagulho escaralha tudo. Você não tem solução para isso dentro dessa sociedade moderna que nós criamos. Você, para manter essas indústrias funcionando, você precisa de uma coisa chamada consumo constante. Se você para de consumir, a indústria não tem para quem fabricar e os caras que trabalham lá vão fazer o quê? Você tem solução para isso? Pergunte lá para o Jones, para a Ritinha, para o pessoal da Soberana, se eles têm solução para isso. Cara, já tem gente pensando sobre isso. Não é de hoje, meus caros. E a resposta não é 2 palitos. O troço é embaçado. Aí vem uns caras com doutorado, inclusive, nas costas, falar de revolução e de radicalização como se isso fosse comprar pão ali na padaria da esquina. E aí você mete a trava na chuteira da canela do cara e o cara vai fazer cara feia para você. Porque até aqui no YouTube é assim. Aliás, é em qualquer lugar. Não sei se você vê isso. Recentemente tivemos o caso lá do youtuber que quer ser, como é que é? Jogador profissional de jogo de computador, como é que fala? Esportes. Não lembro o nome do jogo. E não faltou gente para atacar o cara. O que no início me deixou apreensivo. Será que isso é, sei lá, alguém aplicando um golpe ou coisa parecida? Sei lá, né? O mundo é doido. Mas aí eu achei o vídeo do Márcio Rolim. E no meio da fala dele, ele estava lá falando sobre essa questão, mas o que me chamou a atenção no discurso dele é essa observação que me tocou em particular. Alegria de eu fazer as coisas que eu gostava e de, pela primeira vez, eu me senti vivo de verdade. Eu conheci na época o Fortnite e com o tempo eu conheci o competitivo do Fortnite. E como tem pessoas que querem ser jogadores de futebol, querem ser pintores, querem ser artistas e se dedicam àquilo ali um dia quando saem, eu falei, cara, e aí, né, eu tinha conhecido o mundo dos esportes, né, por causa do competitivo, eu falei, caraca, mano, eu vou me dedicar, cara, eu gostei tanto, sabe, dessa experiência de poder estar criando conteúdo. E daí Ele falou e-esportes, que são esportes virtuais. a experiência de conhecer algo de competição, algo que eu gostava, algo que eu gostei de verdade de fazer, cara. Falei, cara, eu vou me dedicar muito a isso, cara. Eu vou me dedicar ao que eu quero fazer. Achei, é isso que eu quero fazer. Eu quero ser um esportista. E já fazem 4 anos que eu tô nessa dedicação. E eu lembro que no início, cheguei até a mandar umas estratégias para alguns criadores de conteúdo que vendiam seus cursos de Fortnite. E para algumas escolas aí de... Eu não vou citar nome de ninguém, tá? De nada, cada um com seu pensamento lá. Mas assim, a maioria nem deu bola, não respondeu. Os que responderam disseram que não tinha interesse e outros disseram que não trabalhavam dessa forma. E aqui Vou te dizer uma coisa, cara. É assim mesmo, tá? Ninguém liga pra você. Ninguém quer saber
que você está fazendo um trabalho bacana, sério, ninguém te ajuda. Por muitas vezes o João me assistiu aqui, eu meio que chorando, né, aqui em casa, dizendo assim: ninguém me chama para nada, ninguém me convida para nada, ninguém me manda um oi, um alô, ninguém me responde uma DM. As pessoas todas sabem quem eu sou, mas não me chamam para fazer uma collab. As pessoas me conhecem, algumas me seguem, mas não me chamam para nada. Eu mando, às vezes, mensagem, mando as coisas, encontro essas pessoas nos eventos, mas elas realmente não estão nem aí. E olha, eu não estou culpando A e B, influenciador XY, não é isso não. Cada um tem a sua vida, cada um tem a sua maneira de viver, de lidar com os seus projetos, seus trabalhos, mas eu vou te falar uma coisa, é muito difícil. A galera não tá nem aí para quem tá aqui tentando começar, tá? A galera quer fazer o dela, quer ganhar o dinheiro dela e pronto, é isso. Sou eu, 4 anos depois, não desisti desse sonho. E é aqui que encaixa o título desse vídeo, pessoal. Eu perguntei no início do vídeo, será que é por perseverança ou falta dela? Porque não é fácil tornar bom aprender a fazer alguma coisa, como se fosse uma formação. E eu pensei comigo, cara, eu vou me dedicar ao máximo para eu me tornar um jogador, cara, profissional, porque foi uma experiência única pra mim de liberdade, eu tá vivo realmente fazendo aquilo ali. Então decidi fazer aquilo ali, botei, fiz rotina de treino, fiz todo dia, cara, sem brincadeira, sem jogar com coleguinha, não é brincadeira, entendeu? Tem seu lado sério, né? Nunca desisti, passei maus bocados, tá treinando, sempre treinando cada vez mais, com mais horas pra chegar ali no meu, foi onde eu queria cada dia treinar mais e mais, e eu falei, não vou abandonar essa meta, eu vou conseguir. Eu não consegui nada na minha vida até hoje, isso eu vou conseguir, por isso Eu não consegui nada na minha vida até hoje, isso eu vou conseguir. Isso me marca muito, porque até eu começar a fazer conteúdo, eu também não tinha conseguido nada na minha vida. Absolutamente nada. Só problemas, só dores de cabeça. Conseguir alguma coisa na minha vida mesmo, eu nunca tinha conseguido nada, porque era tudo muito vazio para mim. Não tinha muito significado. Eu entendo exatamente o que ele fala aí nesse trecho, a dedicação que ele tinha, porque ele nunca tinha conseguido nada na vida e ele queria conseguir agora com os jogos. me surpreendeu, de certa forma, ver alguns criadores de conteúdo que eu tentei fazer contato, simplesmente... Ah, eu já tô aqui, eu não preciso de nada, não. Se vira aí, você. É simplesmente assim. Eu não queria abandonar isso. Meu sonho. Mas é assim, tá? Não conte com criadores de conteúdo, não conte com essas pessoas. Você tem que fazer o seu, você tem que dar um jeito de crescer na internet, que é o que você tá fazendo agora, né? Porque ele viralizou, virou um hit. Eu vou já mostrar isso pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês a situação em que ele tá agora, que não é mais essa daí. E a situação vai melhorar muito mais ainda pra ele. Só que nesse vídeo vocês vão ver como é que tava a vida dele. E não conte com outros criadores, não conte, porque isso não vai acontecer. Só quando você acontecer, quando você começar a gerar o seu conteúdo, começar a ter relevância, que as pessoas vão notar você, e aí elas vão te dar uma moral. Mas não conte com isso, porque isso não vai acontecer. Os criadores não estão nem aí mesmo. E isso que ele diz, eu comprovei por mim mesmo. Percebi ao marcar vários canais aqui no YouTube que, tipo, não vai rolar interação, meu velho. Os únicos que vieram até hoje aqui no meu canal foi o Tamir Felipe e o Lucas do canal Algum Lucas. Inclusive, vou te responder, professor, é que eu tô meio enrolado porque eu tenho uma prova de concurso para fazer aí no final de ano e eu não recebo nada aqui do YouTube para fazer vídeos e eu tenho que administrar entre várias outras coisas. Isso aqui era mais uma das tentativas para ver se, né, a gente resolve aqui a nossa situação, mas eu não ganho nada para fazer esses vídeos, o que torna dificultoso conciliar isso aqui com outras necessidades. Se ao menos isso aqui pagasse um cacho de banana na feira, ou um picolé, mas nem isso, velho. E sei lá se algum dia eu chegarei a 1.000 inscritos, que é o salário mínimo do YouTube. Né? Ah, o YouTube tem salário mínimo? Tem, ele me pede no mínimo 1.000 inscritos. Se não tiver 1.000 inscritos, não tem conversa. Mas apesar disso, eu acredito que a resposta a seu comentário merece um vídeo. Calma que vai sair, paciência é uma virtude, não é mesmo? Então, para não ser injusto, eu também não posso deixar de falar da Ritinha Von Hunt. Ela até chegou a lançar um desafio num comentário que eu fiz lá no canal Tempero Drag, mas também não passou daquilo. Depois que eu respondi a pergunta, o desafio que ela fez, eu fui solenemente ignorado. E por quê? Eu seria ignorado se meu canal tivesse milhões de inscritos? Eu não tenho como afirmar com absoluta certeza, mas eu desconfio que não. E isso me leva novamente ao Pedro, Pedim, meu fiel escudeiro, inscrito lá do Jones Manuel. Quando ele diz que o surgimento da violência para a tomada do produto de trabalho do outro existe, acima de tudo, da falta de consciência dessa dinâmica. No caso aqui, ele se refere à exploração que existe sobre a classe trabalhadora pelos donos dos meios de produção. No entanto, eu insisto, Pedro, o mundo já existiu sem essa divisão de classes, sem a existência das indústrias. E nós experimentamos esse mundo mais simples, com outras formas
de nos relacionarmos economicamente, de convivência, e a violência, a competição, sempre nos acompanhou. Se vocês que estão nos acompanhando aqui esse papo acham que eu estou por fora, eh, enchem o saco dos canais de história. Tem aí o manual de história, tem aí o conhecimento expandido, sei lá, Brasão de Armas, Nostalgia, tem lá o Marcelo Andrade, o Gustavo Gaiofato, História Cabeluda, o João Carvalho, o História com a Nil, que mais? Canal História e Tu, Salgado Social, Professor Ferrante, o Estranha História, né? Ian Neves, Karnal, enfim, vá lá, enche o saco dos caras, ô malandro. Como era o mundo antes da gente se organizar em sociedade, antes de existir esse negócio aí de capitalismo, comunismo? Porque, sei lá, eu acho que a gente pegou o caminho errado e deveríamos voltar para lá, vamos dar meia volta aí, que eu acho que esse caminho aqui não era o certo, vamos ter que dar meia volta e pegar o outro lá, na bifurcação lá, que deu zebra. Eu acho que não era esse caminho, é outro, a gente tem que voltar. Aqui não tá bom. Né? Pergunte lá para eles, pergunte, enche o saco dos caras lá, vai lá, comente, ô, tem um doido lá, aproveita, me ajuda, vai lá, põe lá, tem um doido lá do Beluga, lá do 80, canal 83. Vai lá, comente. Enche o saco deles. Eu quero saber como era o mundo antes desse negócio todo aí. Ele era legalzinho? Acho que tínhamos que voltar para lá, nesse lugar aí que o pessoal imagina que era legalzinho, né? Incite os caras a comentar. Então, mas Beluga, se é uma guerra de todos contra todos, voltemos à questão. Por que então a sociedade não desmorona? Meu caro Watson, o Dandan tentou responder essa pergunta. Alguns vão dizer que, eventualmente, interesses se alinham, seja por pressão, por necessidade, por conformidade, falei isso aí num vídeo passado, ou, como diria Dandan, por puro interesse pessoal. Mas e o que isso tem a ver com o seu canal e a relação dele com os outros canais? Eu não entendi isso aí não, Beluga. Eu não entendi. Essa forma de pensar e agir é um reflexo daquilo que eu insisto em dizer aqui para o Pedro. O problema não é externo a nós. Tipo, trocando o modo de produção, haverá uma mudança de comportamento. Eu diria que é o contrário. É uma mudança de comportamento que eventualmente poderá mudar a forma que nós operamos o modo de produção. Eu tento dizer isso e sou desautorizado pelos tecnocratas. Antes de tudo, xingo eles de covardes que se escondem atrás de um diploma, por aí em outros canais, porque não têm a coragem de vir e dizer para mim aonde que eu estou pensando errado. Diga aí, cabra, tenha culhão. Isso é uma questão cultural que passa pela ética, como o professor Clóvis cansou de esgoelar por aí. Se a sociedade não sentar para discutir isso aí, vai continuar comendo alfafa por muitos séculos. É a forma como nós interagimos, é essencialmente pensando em nossos interesses. O bem comum, ele tá, se é que algum dia ele existiu, ele está praticamente escasso. E isso vai se refletir nos menores detalhes, nos comezinhos, até grandes projetos de país, aonde a pessoa que tem maiores responsabilidades sobre o conjunto também irá decidir em função dos seus interesses pessoais, dos interesses do grupo a que ele está alinhado, e não pelo conjunto do todo. E note que aqui pouco importa se você se declara comunista, porque você nasceu e está mergulhado em um mundo capitalista. Não faz muito tempo eu assisti um vídeo do canal Filosofia Infinita, aonde ele fala sobre como o modo de produção pode moldar a nossa forma de pensar. O que me fez refletir, espera um pouco. A gente vai cair naquele velho problema. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? A nossa forma de pensar criou o modo de produção, ou o modo de produção cria a nossa forma de pensar? Quem molda quem? É lógico que você, que nasce atualmente, pode olhar para a ordem das coisas que acontecem pelo mundo e achar que é assim mesmo, que o mundo sempre foi assim, mas há quem se pergunte o quanto disso foi feito e é feito por nós mesmos diariamente. Somos nós que moldamos o mundo ou somos apenas resultado do mundo que se apresenta diante dos nossos olhos? Quero ver se tem mais Pedros por aí. Pedros, o que é que vocês têm a dizer diante de tantas dúvidas? Compartilhem seus pensamentos. Não sejam tímidos ou tímidas. Falem, né? Ou melhor, digitem, né?